Jair Bolsonaro e sua gangue inflam um balão de ensaio a partir da vitória de Trump nos Estados Unidos. Com o passaporte retido, dificilmente o STF deixará o ex-presidente deixar o país, pois, como um notório covarde, o risco dele não voltar é grande. Diversos deputados brasileiros extremistas criam expectativas de que o resultado norte-americano pressionará a justiça brasileira e ameaçam o STF e Alexandre de Moraes. Mas a declaração dada hoje pelo chefe da Polícia Federal dá um chá de realidade para essa turma. Isso tudo bancado com o dinheiro do povo brasileiro. A deputada bolsonarista, conhecida como Capitã Cloroquina, esteve nos Estados Unidos com diárias pagas pela Câmara. Outros deputados estiveram lá e ficamos de olho nessa mamata. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal da Mídia Ninja, ative o sininho e para ficar por dentro das principais notícias da política brasileira. Mesmo com o passaporte retido desde fevereiro e 3 pedidos negados, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que pedirá autorização ao ministro Alexandre de Moraes para ir à posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro, nos Estados Unidos. Inelegível até 2030, Bolsonaro teve o passaporte retido pelo STF devido às tratativas golpistas e à venda irregular de joias recebidas por ele em viagens internacionais. Não cansando de passar vergonha, ele afirmou que, se for convidado por Trump, irá peticionar ao TSE e ao STF, e questionou se Moraes vai falar não para o cara mais poderoso do mundo, no caso, o novo presidente eleito. Moraes já negou a devolução do passaporte outras vezes com o risco de Bolsonaro fugir do país, já que o golpista tem medo de responder pelos crimes que cometeu. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse que a vitória de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos tem zero influência nas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o Brasil é um país soberano. A justiça brasileira é independente e a Polícia Federal trabalha com autonomia investigativa. A investigação sobre o envolvimento de Bolsonaro, militares e seus aliados de extrema-direita na tentativa de golpe de Estado tem previsão de ser concluída ainda neste mês. O ex-presidente já foi indiciado no inquérito de desvios de presentes da Arábia Saudita destinados ao Estado e nas falsificações de cartões de vacina da Covid-19. A deputada bolsonarista Mayra Pinheiro, do Partido Liberal, conhecida como Capitã Cloroquina por liderar a defesa do contraindicado kit Covid, viajou para acompanhar a vitória de Donald Trump com despesas pagas pela Câmara dos Deputados. Mayra recebeu R$ 12.500 em diárias, realizada entre 2 e 7 de novembro. A Folha, a negacionista, declarou que a viagem foi previamente autorizada para acompanhar a eleição norte-americana. Esbanjando, o mesmo valor foi pago ao deputado José Medeiros, também do partido de Bolsonaro, e R$ 55 mil em diárias e passagens para o senador bolsonarista Laércio Oliveira. Alvo da Polícia Federal, o deputado bolsonarista Gustavo Gayer virou réu em um processo decidido por unanimidade pela primeira turma do STF, sob investigação de supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito e violência política. A ação movida pelo senador Vanderlan Cardoso também aponta prática de difamação, calúnia e injúria. Ele reuniu publicações de Gayer nas quais afirma que o Brasil não é uma democracia, acusa o STF de perseguição e chama Rodrigo Pacheco de frouxo. Após chorar, culpando Alexandre de Moraes pela busca e apreensão em sua casa, Gayer já botou as manguinhas de fora com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele gravou um vídeo ameaçando utilizar os Estados Unidos para intimidar o STF. O presidente Lula vem se reunindo com a equipe econômica e ministros para discutir a agenda de cortes de gastos obrigatórios para manter o arcabouço fiscal, mas deixou claro que não aceitará reduções em áreas essenciais, como saúde, educação e salário mínimo. Lula criticou o discurso do mercado e a ganância especulativa, apontando a hipocrisia de quem defende os cortes em cima dos ombros dos mais pobres. Certeiro, o presidente questionou se o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal, e se os empresários que vivem de subsídio vão abrir mão para equilibrar a economia. A deputada Érica Hilton apresentou uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a jornada de trabalho de 6x1. A PEC modifica a reforma trabalhista de 2017 do governo Temer, para garantir mais tempo para a família e lazer. Mas a bancada bolsonarista, liderada por Eduardo Bolsonaro, se recusa a apoiar a PEC. Eles preferem defender os interesses de quem já tem privilégios, como a jornada leve de 3 dias por semana, que muitos deputados desfrutam. Até agora, o projeto da deputada do PSOL alcançou 71 assinaturas na Câmara, das 171 assinaturas necessárias para a PEC começar a tramitar.
Enquanto isso, movimentos populares como o Vida Além do Trabalho se mobilizam, coletando mais de 1,3 milhão de assinaturas para garantir que os trabalhadores tenham mais tempo para viver. O abaixo-assinado por Um Brasil que Vai Além do Trabalho fortalece que os trabalhadores tenham mais tempo para dedicar à vida pessoal e familiar. O desmatamento da Amazônia reduziu 30,6% de agosto de 2023 a julho deste ano, segundo dados do sistema PRODES, do INEP. O índice corresponde a uma perda de vegetação nativa de uma área de 6.288 km², o menor registrado em 9 anos. Os dados também apontam uma queda de mais de 25% no índice de desmatamento no Cerrado. Houve uma redução de 76,4% nos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comemorou os resultados e destacou as ações do governo Lula para conter os danos. Veja agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Flávio Dino criticaram duramente uma lei de Uberlândia que, durante a pandemia, proibiu a exigência de vacinação. Moraes aproveitou para condenar a influência do negacionismo na cobertura vacinal do país, que desde Bolsonaro está entre os 10 piores países no mundo em termos de vacinação. O que nós estamos discutindo é uma lei do município de Uberlândia que, na pandemia, não agora, não antes, na pandemia, uma lei do município de Uberlândia que não só vedou a exigência, a exigência do cartão de vacinação, da comprovação de vacinação para ingressar em aulas, no trabalho, no próprio serviço público, como mais, estabeleceu sanções para aqueles que exigissem. Ou seja, inverteu totalmente a lógica. E, infelizmente, em virtude desta lei, de outras leis e desse negacionismo, o Brasil, que tinha uma taxa, orgulhosa taxa, de 93,1% de vacinação geral infantil, caiu depois da pandemia, caiu depois desse negacionismo para 71,49%, colocando o Brasil entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Aqui é a Fiocruz que coloca os dados. O Brasil sempre se orgulhou de ter a sua vacinação, da sua população aderir à vacinação. Lembremos que até um símbolo, ministro Flávio, ministro Zanin, um símbolo nacional de saúde, que era o Zé Gotinha, foi extirpado por um tempo do país, foi exilado do país. Caímos, repito, de 93,1% para 71,47%. De fato, a lei municipal em tela parte de um tema de enorme magnitude nos dias atuais, que diz respeito ao desenho da liberdade. Eu não sei exatamente de onde saiu, certamente deve ser de um planeta plano, esta visão de liberdade como algo absoluto. É de Marte. Marte, que é um planeta plano, eu imagino. Aqui, presidente, beira aqui o patético e a hipocrisia, as mesmas autoridades que editaram a lei e diziam respeito à dignidade humana, legalidade, direitos fundamentais, para entrar em outros países, apresentavam o cartão de vacinação. Ou seja, em Uberlândia não podia exigir. Só que para entrar nos Estados Unidos, se não apresentasse a carteira de vacinação, não entrava. Para entrar na Europa, não entrava. O que fez ainda, e a imprensa muito noticia isso, fez um outro problema, de falsificação de carteiras de vacinação. Ou seja, as pessoas respeitam quando autoridades externas exigem a carteira de vacinação e aqui dentro preferem propagar o vírus, causando, repito, 700
mil mortes. Quantas, ministro Toffoli, quantas e quantas mortes não poderiam ter sido evitadas pela consciência das pessoas, não só em antecipar a compra da vacina, mas também em se vacinar, em respeitar o direito alheio. Então, este tema tem incidência direta sobre essa controvérsia, ministro Fachin, que julgavam superadas há uns 300 anos atrás, mas que hoje ganham esses contornos a partir de uma vulgarização ideológica que supostamente proclama a liberdade de cometer crimes. E realmente isto é algo muito ameaçador. Ao lado das mudanças climáticas, eu diria que essa ideia, volto a dizer, que sequer liberal acerca dos contornos dos direitos de liberdade, levam a este caso. A pessoa defende o direito fundamental a transmitir doença. Essas foram as notícias do canal da Mídia Ninja.